Welcome to Brazilian Pod Class. Bem-vindo ao Brazilian Pod Class. This podcast aims at teaching Brazilian Portuguese. Este podcast tem o objetivo de ensinar o português do Brasil. Eu sou Marina Gomes e este é o episódio número 173. Brasileiros famosos. Jorge Amado. Nível avançado. I'm Marina Gomes and this is episode number 173. Famous Brazilians. Jorge Amado. Advanced Level. Neste episódio, vamos aprender um pouco sobre o Jorge Amado, um escritor brasileiro, e algumas expressões para descrever uma pessoa. In this episode, we are going to learn a little about Jorge Amado, a Brazilian author, and some expressions to describe a person. Eis aqui algumas informações sobre o Jorge Amado, adaptadas de um artigo escrito por Mário Vargas Llosa. Here is some information about Jorge Amado, adapted from an article written by Mário Vargas Llosa. Jorge Amado. Estive em Salvador, Bahia, em 1982, para a festa dos 70 anos de Jorge Amado, e fiquei maravilhado com o entusiasmo com que o povo festejava. Eu sabia que ele era uma figura popular em sua terra, mas nunca imaginei que esse prestígio e carinho tivessem raízes em todos os segmentos da sociedade, começando pelos mais pobres, onde é improvável que leiam seus livros. Pensei, que estranha essa terra em que os escritores são tão famosos quanto os jogadores de futebol. Mas não eram os escritores, era Jorge Amado. Nenhum exagero. Aquela comemoração começou no mercado central da cidade, onde ele era reconhecido por todos, e onde vendedores de peixe ou de rapadura, compradores de hortaliças, malabaristas ou fiscais municipais se aproximavam para lhe dar os parabéns. O mais surpreendente foi descobrir que o romancista conhecia essa multidão de admiradores pelo nome e sobrenome, pois tratava cada pessoa por você e senhor, e com cada um tinha uma lembrança a partilhar. Que os baianos se sintam felizes por ter alguém como Jorge Amado é apenas um ato de justiça. E não só pela vasta obra literária que saiu de sua fértil imaginação. Também porque Jorge Amado acrescenta ao seu talento de criador de histórias uma humanidade generosa e franca, e cria ao seu redor, onde quer que esteja, um clima cálido e estimulante. Os que têm a sorte de desfrutar dessa humanidade são levados a pensar que, apesar de tudo, os homens e as mulheres deste planeta talvez sejam melhores do que aparentam. Tendo começado a escrever em sua adolescência como um escritor maduro, quase um velho, Jorge Amado começou logo a rejuvenescer, com histórias deliciosas. Dona Flor e seus dois maridos, Gabriela, Cravo e Canela, Teresa Batista, Cansada de Guerra, Tieta do Agreste, Farda Fardão, Camisola de Dormir, e as que vieram depois, num curioso desrespeito à cronologia mental, algo que, como escritor, fez dele uma espécie de Dorian Gray, um romancista que, livro após livro, brinca, se diverte e se exibe como um menino genial, com suas travessuras verbais, sensuais e anedóticas, em verdadeiras festas narrativas. No enorme êxito que seus livros alcançaram entre leitores de tantas culturas diferentes, não se deve ver unicamente a boa obra artesanal com que sabe montar as histórias, a cor dos diálogos, a graça com que delineia os personagens, alinhava e desvenda as tramas, embora tudo isso tenha sido decisivo para que seus romances encontrem eco num público tão heterogêneo.
também devem ter influído a esplêndida sanidade moral que deles emana. O otimismo com que o destino humano é encarado nessas histórias, sem que isso signifique que a visão da condição humana por elas proposta peque por ingenuidade ou tolice, como ocorre por desgraça com muitos escritores contemporâneos que levaram a sério o espantoso slogan da publicidade: pensamento positivo. Nada disso. Nos romances de Jorge Amado não há inconsciência nem miopia quanto à adversidade, as horrendas provações com que a imensa maioria se defronta diariamente. Sofrimento, engano, abuso, mentira e estupidez estão presentes nelas tanto quanto na vida de seus leitores. Mas em seus romances, e esse é um dos maiores encantos que se destacam, todas as desventuras do mundo não bastam para dobrar o desejo de sobrevivência, a alegria de viver e o engenho brincalhão para dar a volta por cima do infortúnio. O amor pela vida é tão grande neles que são capazes, como acontece com a Dona Flor e seu marido defunto, de ressuscitar os mortos e restituí-los a uma existência que, com todas as misérias que ela implica, está repleta de momentos de prazer e felicidade. Esse desfrute dos pequenos prazeres, ao alcance do ser anônimo, que vibra em todas as suas histórias, saborear um copo de cerveja gelada, uma gostosa conversa, contar uma piada espirituosa, elogiar um corpo desejável que passa, cultivar amizade fraterna, ver uma ave que rasga o céu imutável, é intenso e contagia os leitores, que costumam sair dessas páginas convencidos de que, sejam quais forem as horríveis circunstâncias em que se vive, sempre haverá na vida humana um lugar para a diversão e outro para a esperança. Encontramos em poucos escritores modernos uma visão tão sadia da existência como a que emana da obra de Jorge Amado. Eis aqui mais informações sobre o Jorge Amado. Traduza essas frases para o português. Jorge Amado was born in 1912. Jorge Amado nasceu em 1912 em the city of Itabuna, em Bahia. Na cidade de Itabuna, na Bahia. He grew up on a cocoa farm. Ele cresceu numa fazenda de cacau. He moved to Ilhéus at age 12. Ele se mudou para Ilhéus com a idade de 12 anos. After his parents lost all the cocoa plantations they had, depois de seus pais perderem todas as plantações de cacau que tinham, due to floods. Devido a inundações. He studied law in the University of Rio de Janeiro. Ele estudou Direito na Universidade do Rio de Janeiro. Jorge Amado was known in the 1930s
O Jorge Amado era conhecido na década de 30 for his novels of social protest. Por seus romances de protesto social. By the 1950s, já nos anos 50, he became a compelling storyteller. Ele se tornou um contador de histórias irresistível. More apt to poke fun at the establishment, tendendo mais a zombar da classe dominante than to denounce it. Do que a denunciá-la. His lyricism, imagination and humor seu lirismo, imaginação e humor have given him a worldwide reputation and following. Lhe deram uma reputação e um fã-clube mundiais. He wrote over 25 novels, ele escreveu mais de 25 romances, which were translated into 48 languages. Que foram traduzidos em 48 línguas. He stayed on bestseller lists in 52 countries. Ele permaneceu nas listas de best-sellers em 52 países. His novels portray life and customs in the northeastern region of Brazil. Seus romances retratam a vida e os costumes da região nordeste do Brasil. His books were adapted to the cinema, TV, and theater. Seus livros foram adaptados para o cinema, a TV e o teatro. He was married to Zélia Gattai. Ele foi casado com Zélia Gattai, also an author. Também escritora, with whom he had 2 children. Com quem teve 2 filhos. Jorge Amado died at the age of 88 years old. Jorge Amado morreu com a idade de 88 anos, on August 6, 2001.
no dia 6 de agosto de 2001. Expressões brasileiras para descrever pessoas. Tente completar as frases a seguir com as seguintes expressões: cheia de lero-lero. Maria vai com as outras. Ovelha negra da família. Mão aberta. Mala sem alça. Bode expiatório. Cara de pau. O rei da cocada preta. Uma pessoa que não presta, que é a vergonha da família, é a ovelha negra da família. Uma pessoa que faz o que as outras mandam é uma Maria vai com as outras. Uma pessoa audaciosa é uma pessoa cara de pau. Uma pessoa com conversa mole, sem chegar a nenhum lugar, é uma pessoa cheia de lero-lero. Uma pessoa que leva a culpa por algo que não fez é um bode expiatório. Uma pessoa que gasta dinheiro sem nenhuma cerimônia é uma pessoa mão aberta. Uma pessoa muito vaidosa e presunçosa se acha o rei da cocada preta. Uma pessoa chata, inconveniente é uma mala sem alça. Well, that's all for this episode. For more information on how to learn Portuguese, visit our website at www.brazilianpodclass.com, where you can find the learning guides for all the episodes. This episode was written and produced by Marina Gomes and edited by Adriano Galeno. Brazilian Podcast is copyrighted 2009.